nosso tema de hoje tem que ver com como Jesus tratava pessoas que agiam de diferentes formas. E a forma que nós vamos hoje falar, como ele tratava os cambistas. O que é um cambista? Cambista é alguém que se encarrega de vender jogos de azar, loterias, bilhetes. Bom, não importa. É alguém que recebe dinheiro para dar alguma coisa em troca. Só que esse tipo de pessoa, Jesus se encontrou com essas pessoas dentro da sua casa, dentro da sua igreja. E como ele tratou dessas pessoas, a forma dele agir deixa para nós um exemplo de como nós devemos agir com pessoas, mas muito mais com atitudes e principalmente dentro da sua casa. Quando você leu a história está em São João 2, de 13 a 16. E ele fala exatamente disso, de um encontro que Jesus teve com os cambistas dentro da sua igreja. Para você entender a situação, você precisa ler o que aconteceu antes para você entender o contexto. Então diz que Jesus, antes disso, ele participou de um casamento. Foi a primeira cerimônia que ele efetuou um milagre. Só que o propósito de Jesus sempre foi falar para pessoas a respeito do amor de Deus, porque as pessoas não têm esse conhecimento. E a forma de um descrente conhecer a Deus é através da vida de um crente. Mas para os que acreditavam, Jesus não estava falando muita coisa. Mas para os que não acreditavam, ele precisava usar de sabedoria, de iluminação do céu para poder alcançar o coração dessas pessoas. E quando ele entrou no templo, ele foi batizado, logo em seguida ele ficou 40 dias no deserto, aí ele foi para o casamento, fez o milagre da transformação da água em vinho e logo em seguida ele vai, próxima à Páscoa dos judeus, ele vai a Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, o primeiro lugar que ele vai é ao templo. E o que é que ele encontra lá? Os vendedores, os cambistas. Tinha uma moeda especial que eles trocavam entre eles, não era qualquer dinheiro. E quanto mais alto o cargo, lá naquele templo, mais alto era o valor cobrado. E ele queria ensinar uma lição, mudar um conceito e apresentar o Deus verdadeiro para o maior número de pessoas. E como que ele faria isso? Quando ele chegou lá, que ele viu aquelas pessoas, elas estavam lá naquele lugar fazendo o quê? Vendendo, usando dinheiro de troca. Mas Deus queria fazer de lá não uma casa de negócios, mas uma loja de dádivas. Aliás, a casa de Deus é uma loja de dádivas. Dádivas é algo que é dado e não é cobrado. Casa de negócio é onde você faz trocas. Eu dou para receber. E não era esse o objetivo, né?
Então, quando Jesus falou, ele falou com as pessoas e o objetivo dele era alcançar o máximo de pessoas possível. Você percebe que a sua forma de agir, como você vai diante de Deus, subentende como você o vê. Se é alguém que você precisa fazer alguma coisa para receber, porque se você não der nada, ele vai ficar bravo. Ou se você vai com o coração agradecido, porque você já recebeu tudo, mesmo sem você merecer. E era esse o objetivo de Jesus, mostrar que ele queria reeducar as pessoas que vinham a Jerusalém apenas para a festa, então voltavam. Ele queria alcançar aqueles que não tinham qualquer segurança e aqueles que tinham uma falsa segurança. Com a sua atitude de fazer um chicote, um azorrague e virar a mesa dos cambistas, ele limpou o templo para acomodar pobres, doentes, temerosos, cegos e desencorajados. A purificação do templo foi para o benefício da multidão. As pessoas não estavam apenas roubando dinheiro, elas estavam roubando a glória de Deus, a paz das pessoas e a segurança dos incapacitados. Jesus as expulsou. Então Jesus queria uma loja de dádivas. Ele não queria que fosse uma casa de negócios. Mas no último livro da Bíblia, o próprio Jesus fala de comprar ouro provado no fogo, vestes brancas e colírio. O próprio Jesus, em outras parábolas, diz que deveríamos comprar, porque vendemos tudo para conseguir a pérola de grande preço. Deveríamos vender tudo para obtermos o tesouro escondido no campo. Sobre o que ele está falando? Ouro não vale nada no céu, prata também não. O comércio do céu é vender tudo que nós somos ou pensamos que somos. Tudo que nós temos ou pensamos que temos. Isto é reconhecer nossa própria pobreza e estarmos dispostos a nos livrar de nossa autodependência. Qual o motivo que te leva a estar na presença de Jesus? É você. Ele diz: dá-me, filho meu, o teu coração. Coração não é algo que se compre numa loja. Coração é o centro da vontade, da escolha. Desfaça-se de si mesmo. Desfaça-se da ideia de que você pode conseguir isso ou aquilo. Confiar envolve depender de outro, em vez de depender de si mesmo. Às vezes, tentamos tanto desistir de nós mesmos que nos tornamos mais semelhantes a nós mesmos. Esquecemos-nos de que somente Jesus pode realizar essa obra. Isso é uma dádiva. Você está disposto a você ser a dádiva que Deus espera que seja? Se você está disposto, então ore comigo. Pai querido que está nos céus, eu me coloco em tuas mãos, assim como cada pessoa que está assistindo, que também seja uma dádiva para ser transformada pelo maravilhoso sangue de Cristo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.